Ok. Já estamos no ar. Isso aí. Já. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dando um minutinho aí, a gente já começa a nossa live aí da nossa quinta-feira aí, 8h30. Só dá mais um minutinho para o pessoal chegar aí e a gente já começa. Beleza, o pessoal já está chegando, o Maurício está conosco. Abração, Maurício. Ó, até o pai está comigo, ó. Lauro Trindade ali, ó. Beijo, pai. Adalto, abração. Fábio Zorté. Quanto tempo, Fábio? Abração. A turma está chegando aí. Ó, Ana Milani, lá da TW. Abração, Ana. Cindy Oliveira, abração. Caio Bertotti também. Bom, pessoal, vamos... Christian Mendes também está conosco. Abração, Christian. Bom, pessoal, vamos iniciando então. E aí a gente já começa aí o nosso bate-bola tradicional das lives. Me ajuda aí, André. É a sexta, né? Sexta live? Sexta live, isso aí. Sexta live do ano aí. Beleza. Bem bacana a gente poder tratar com vocês esse tema importante aí, né? A Kaizen, né? A gente brinca com esse tema, a gente fala que a entrada definitiva na Semana Kaizen acontece a partir do momento que a gente começa a utilizar o Kaizen como estratégia, né, como recurso de implementação. Então, muitos de vocês já tiveram a oportunidade de realizar conosco, ou nas suas organizações aí, Semanas Kaizen, ou Blitz Kaizen, ou Kaizen diário, né? E cada vez que a gente se depara com um desafio, com uma Semana Kaizen, a gente sempre aprende, né? Aprende muito mesmo. Ó, já está chegando o mate aqui. Que coisa bacana. Obrigado. Bom, André, eu vou passar a palavra para o Tito, faz uma introdução para nós aí, e em seguida a gente apresenta o case da noite aí, e aí no final a gente abre para perguntas, e aí vocês fiquem à vontade. Agora, durante a live aí, se vocês quiserem abastecendo com perguntas aí, fiquem à vontade, tá? Podem ir abastecendo aí, prometo que a gente vai fazer o possível para responder todas aí, tá? E aí eu e o André vamos fazendo um bate-bola aqui, vamos fazendo as provocações aí, para a gente ter uma noite, uma live tranquila aí, né? Tá bom? Passo a palavra aí, André. Abração. Beleza, obrigado aí, Lauro. Muito bom, gente. Muito obrigado aí pela presença de todos. A gente está na nossa sexta live, né? Nesse período aí que a gente começou com essa pandemia toda, a gente começou a usar outras formas, né? E essa live aí tem sido um aprendizado muito bacana para a gente tem interagido de uma forma muito legal aí com todos os nossos parceiros aí, então, e amigos, né, que a gente tem feito nessa trajetória aí. Essa sexta live que a gente está fazendo hoje já foram mais de 4.000 visualizações que a gente teve, então, mais de 8.000 pessoas que de alguma forma interagiram com a gente nessas 5 primeiras lives, né? Então a gente está muito feliz aí com o resultado. Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre Kaizen, né? Como o Lauro falou, na nossa visão, assim, é a entrada definitiva na jornada, porque como a gente vai explorar o tema aí, o Kaizen é onde a gente de fato começa, né, as transformações dentro das organizações.
Então, uma jornada Lean, ela pode iniciar de diversas formas diferentes, né? A partir de um planejamento estratégico, a partir de um programa de capacitações, a partir de um projeto específico e pontual. Enfim, são diferentes estratégias de iniciar a jornada, né? Mas a gente começa a enxergar as transformações mesmo na organização com a vinda quando a gente começa a girar essa roda do Kaizen, né? Então a gente vai abordar esse que é um dos aspectos mais importantes aí do Lean e do modelo como um todo nessa live de hoje. Bom, a gente já tem feito Kaizens há muito tempo, né? O próximo slide aí vai mostrar já as experiências que a gente já teve aí, os parceiros que a gente tem tido nessa jornada. São muitas empresas que a gente já teve a oportunidade de apoiar e aprender, né, juntos. Todos os nossos parceiros aí são de diversos ramos, tem empresas da área de serviços, tem empresas do ramo agrícola, automotivo, do ramo metal mecânico, alimentício, fumageiro, cosméticos, calçadista, fundição e de siderurgia também. E fora disso, outras empresas aí que a gente já teve a oportunidade de passar antes. Em todas elas, a gente sempre fez uso, né, desse aspecto do Kaizen que a gente vai estar abordando ao longo dessa live aqui, né? Todas elas, o Kaizen se mostrou como um elemento fundamental, assim, para as transformações e para os resultados que as empresas tiveram, né, a partir do Lean System. Bom, a gente está vivendo agora num momento, né, diferente, um momento de muitas transformações, principalmente para quem trabalha na indústria, né, a chamada indústria 4.0, mas a gente já está sentindo essas mudanças fora das paredes da indústria, né? Aliás, a indústria, a chamada indústria 4.0 foi um esforço assim de levar para dentro das fábricas, principalmente das empresas, todo esse avanço tecnológico que a gente tem tido na sociedade como um todo, né? Então a gente já fala até agora de smart cities, ou seja, cidades que tenham um avanço tecnológico muito grande, e a sociedade 5.0, ou seja, a aplicação do que a gente vem falando dos mecanismos e conceitos da indústria 4.0 de digitalização para a vida, para a nossa vida, né, para o nosso cotidiano, nas nossas casas e mais do que nas casas, né, na sociedade como um todo. Então, ali na forma até de cidades inteligentes aplicando soluções avançadas no sentido de melhorar a mobilidade urbana, de melhorar a questão do meio ambiente. Então, de fato, aí é um mundo novo e a gente entende que os próximos anos a gente vai ter uma aceleração cada vez maior das transformações que vêm a seguir, né? E o Kaizen, como é que essa filosofia, né, esse conceito do Kaizen, ele se encaixa nisso tudo, né? Essa é a grande questão. Será que a gente vai continuar falando de Kaizen a partir de todas essas transformações que a gente vai ter pela frente aí, no mundo digital, na indústria 4.0? Será que o Kaizen continua valendo? Ou ele tá mais próximo do fim da vida dele, né? Então, algumas questões que a gente se faz, assim, algumas perguntas que a gente tem, e que algumas vezes a gente é provocado também nesse sentido, né? Como é que é a relação disso com o Lean, do Lean com a indústria 4.0, do Kaizen, né? Com todas essas mudanças que vêm pela frente. É isso que a gente vai tentar abordar aí na sequência. Bom, a gente tem um modelo, né, que a gente sempre apresenta, a forma que a gente enxerga esse modelo de negócios, que é o Lean System, com a base lá, é um modelo bem tradicional, assim, né? A gente tem as nossas contribuições aí, mas ele tem um jeitão que a gente costuma ver aí na maior parte da literatura, né? Uma base
conceitos e com mecanismos para estabilizar e flexibilizar processos, né? Ter processos estáveis, confiáveis. 2 pilares, o Jidoka e o Just-in-Time, lá em cima, os fatores competitivos no negócio, né? Nesse modelo, a gente vê que aí no centro dele está a melhoria contínua, Kaizen, e as pessoas, né? E não é à toa, assim, no nosso entendimento e também dos estudiosos que formataram esse modelo que surgiu na Toyota e depois se expandiu aí para todas as organizações, o Kaizen, de fato, ele é o coração, junto com as pessoas, né? Kaizen, melhoria contínua, e pessoas são o centro desse modelo. E é o que faz todo o resto funcionar, né? Então, é isso que a gente vai apresentar o porquê que é um elemento tão fundamental assim dentro desse modelo do Lean System, né? O Kaizen, a gente também muitas vezes é perguntado a respeito da conceituação do Kaizen, né? O que é o Kaizen? Ele é uma ferramenta, um programa, é um sistema, um conceito? O que é o Kaizen? No nosso entendimento, o Kaizen ele não se encaixa num modelo desses, como o Lean System, como uma ferramenta, como algo pontual, assim. E é por isso que ele aparece lá na parte central. No nosso entendimento, o Kaizen ele é uma filosofia. E por ser uma filosofia, a gente não consegue enquadrar o Kaizen como dar uma forma precisa para ele, como a gente consegue apresentar uma determinada metodologia, uma ferramenta, assim, né? Ele está por trás disso tudo, né? E é por isso que a gente fala que ele sendo uma filosofia, ele pode ser aplicado de infinitas formas diferentes. É por isso que ele não tem uma forma única. E ele pode ser aplicado todos os dias, em todos os processos da empresa, em todos os níveis, por todas as pessoas, né? E é por isso que a gente entende que ele é, de fato, uma filosofia que vem para transformar a empresa, para melhorar, né, continuamente todos os processos. Então, o Kaizen não está relacionado com uma determinada área produtiva ou com uma área administrativa. Ele não tem a forma de um determinado indicador. Ele não é utilizado para mexer um determinado ponteiro do negócio. Ele, na verdade, ele está por trás de tudo, né? De todos os mecanismos e conceitos do Lean System tem o Kaizen por trás, né? Vou tentar entender isso um pouco mais aí, né? Por ele ser essa mola propulsora, né? E ele ser o coração de todas as transformações das empresas, o Kaizen ele também precisa ter um foco, né? Então, ele pode ser utilizado, como eu falei antes, para movimentar qualquer indicador do negócio, mas antes disso, até, o Kaizen, o foco do Kaizen é a eliminação de desperdícios, a eliminação de perdas. A gente entende essa foto que aparece aqui na apresentação, ao lado do círculo, aqui é o nosso famoso Ono, né, um dos criadores do sistema Toyota de produção, que depois se transformou no Lean System. Ele que criou essa classificação das perdas, né, que existem nos processos produtivos, que a gente conhece como as 7 perdas fundamentais, né? Uma forma que ele criou para facilitar o entendimento de tudo aquilo que não agrega valor dentro de uma organização, dentro de um processo, né? São as 7 perdas fundamentais que a gente chama, né? E aí ele também criou uma classificação de atividades em que ele chamava atividades que agregam valor, que não agregam. Atividades que agregam valor são aquelas que para o cliente fazem falta, então agregam valor para o cliente. Um segundo grupo de atividades seriam atividades que não agregam valor, mas são necessárias. E um terceiro grupo, aquelas atividades que são as perdas, né? Que elas não têm razão de existir. E aí ele criou essa classificação das perdas. Então, quando a gente fala de Kaizen, que seria mudar para melhor, melhoria contínua, a gente está falando de mudar para melhor qualquer atividade, qualquer processo. E esse mudar para melhor
só é possível quando a gente elimina perdas de uma atividade ou de um processo. A gente só consegue melhorar quando a gente consegue reduzir uma ou mais perdas que existem dentro de uma atividade e de um processo. Esse foi a contribuição do ONU aqui, né? Que ele dizia que tudo que a gente faz, todo e qualquer conceito ou mecanismo dentro do sistema Toyota de produção, ele tinha como objetivo primário reduzir ou eliminar perdas. É assim que deveria ser. E todo e qualquer esforço de Kaizen tem que vir nesse sentido também, né? O conceito do Kaizen em si é mudar para melhor. Então, se eu estou mudando para melhor, obviamente que toda mudança ela é positiva, desde que ela seja uma mudança para melhor. Né? Se ela fosse para piorar uma situação, seria uma pioria e não uma melhoria, né? Então, se a gente está mudando para melhor, a gente, obviamente, né, que está evoluindo e é uma mudança positiva nesse sentido. Então, sempre que a gente faz um Kaizen, a gente vai ter um resultado positivo. Então, fazer Kaizen, na sua essência, é bom, sempre. Porém, quando a gente tem foco, a gente consegue ter maior impacto com o Kaizen que a gente faz, né? Se a gente não tem foco em eliminação de perdas, sempre vai ser uma evolução, mas pode ser uma evolução que não traga tanto resultado para o negócio. E aqui nessa outra imagem aqui a gente tem uma figura muito importante para o sistema Toyota, que é o Shingo, né? Foi também uma figura bem importante nessa evolução aí. Ele criou aqui os princípios de melhoria, os princípios do Kaizen. Ele dizia que toda e qualquer melhoria, ela devia seguir esses 5 princípios aqui, o da mecanização, que é quando a gente consegue automatizar, né, tirar uma atividade que seria feita manualmente para um sistema mecânico, ou hoje em dia para um sistema digital, né? Então, esse seria o primeiro princípio da melhoria. O segundo princípio da melhoria é a divisão do trabalho. Então, quando a gente consegue equilibrar as diferentes cargas de trabalho, a gente consegue também evoluir, gerar melhores resultados. O terceiro princípio da otimização, ou seja, otimizar métodos, fazer de uma forma melhor, mais rápida, mais eficiente, mais segura. O quarto princípio da sincronização, quando a gente tem diferentes processos atuando em conjunto, a gente precisa sincronizar esses processos para que a gente consiga o melhor output lá no final. E o quinto princípio é o da autonomação. Autonomação no sentido que os processos sejam autônomos, que eles consigam se autogerenciar, né? Identificar problemas e rapidamente ou sinalizar ou corrigi-los. Então, esses 5 princípios do Shingo, nesse mundo digital que a gente vive hoje, né? Eles foram criados há mais de 50 anos atrás, os princípios de melhoria. E aí agora, como é que será que eles ainda valem agora, né, com a indústria 4.0 e todos esses recursos que a gente tem, né, digitais? É uma resposta difícil, assim, pode ser que a gente tenha que customizar eles, né? Quando a gente começa a ler e se aprofundar nesses princípios do Shingo, a gente percebe que os princípios, eles sim, continuam valendo, eles são esses. O que muda é a forma da gente conseguir executar as melhorias. Então, obviamente que quando o Shingo criou esses princípios de melhoria, ele não tinha todas essas possibilidades que nós temos hoje dentro do indústria 4.0 para melhorar as atividades. Mas os princípios, eles continuam valendo. Quando a gente mergulha para dentro deles e entende, eles continuam valendo sim. O que a gente muda agora é a forma de aplicá-los, né? E aí a gente tem a organização dos eventos, né? Também as diferentes formas de aplicação do Kaizen, as diferentes metodologias de aplicação do Kaizen. A gente está ressaltando 3 aqui: o Kaizen diário, o Kaizen Blitz, Blitz Kaizen e a Semana Kaizen. Existem outras palavrinhas aí que quem lê um pouquinho a respeito do assunto vai encontrar Kaikaku, vai encontrar Jishuken,
são outras formas, assim, da gente falar de Kaizen, de melhoria, né? A gente está ressaltando essas três aqui, porque a gente entende que são as principais. O Kaizen diário, são aquelas melhorias incrementais, sistemáticas, que ocorrem no dia a dia. O Kaizen Blitz, que é um esforço concentrado, e a Semana Kaizen. A gente vai falar agora rapidamente a respeito de cada um deles aqui, a forma de aplicação desses diferentes modelos, né? O Kaizen diário, a gente fala que é aquele Kaizen mais difícil da gente conseguir chegar, atingir, né? Porque é aquele Kaizen que a gente precisa de uma massa crítica grande. A gente precisa que é aquele Kaizen que deve ocorrer em todos os níveis, em todas as áreas da empresa, realizado por todas as pessoas. Para isso, a gente precisa de um grau de maturidade muito grande, né? Então, normalmente, esse Kaizen diário aqui, as empresas, as organizações conseguem atingir depois ao longo de uma jornada, né? No início, ele começa com eventos mais pontuais que a gente vai ver a seguir. Mas mesmo esse Kaizen diário, né, para que a gente consiga, de fato, viabilizar ele dentro de uma empresa, a gente costuma dar forma a ele, né? A gente costuma iniciar o Kaizen diário com uma metodologia, com um passo a passo, em que a gente identifica o problema, define o que a gente vai querer tratar, qual é o ponteiro que a gente vai querer mexer, para daí ter uma ferramenta, um mecanismo de aplicação e a gente ter um sistema de gestão, de controle. Porque senão o Kaizen diário fica aquela palavrinha bonita na parede, assim, quando a gente fala, óbvio, né? Quem é que não gostaria de ter uma organização em que todas as pessoas saíssem de casa e ao final da jornada de trabalho tivessem conseguido deixar a sua atividade um pouco melhor, né? Tivessem conseguido realizar pelo menos uma melhoria das atividades que ela realizou ao longo do dia, né? Isso é o sonho de qualquer gestor, de qualquer organização, que todo mundo conseguisse realizar melhorias o tempo todo, o dia todo, que fosse uma a cada dia, né? Essa organização, ao longo do tempo, ela não pararia de crescer nunca, né? Mas isso exige um grau de maturidade mais elevado. É por isso que a gente tem metodologia, ferramenta e gestão, porque aí a gente consegue tornar isso mais real, a gente consegue trazer para a realidade, para o dia a dia, e fazer com que as pessoas elas tenham uma ferramenta, uma forma de aplicar a melhoria que ela eventualmente está pensando, né? Essa metodologia que a gente coloca, ela define dentro de uma determinada área que aquele time deveria perseguir. E quando o focado, ele entende quais são as melhorias para de melhoria de qualidade, eu dou foco para as pessoas daquela área para que elas pensem para realizar melhorias, né? A ferramenta, ela ajuda no sentido de sistematizar, padronizar a forma com que eu realizo melhorias também, e o controle faz essa roda aqui girar, né? Porque aí com o controle eu consigo monitorar, eu consigo medir se as melhorias estão sendo, quantas melhorias e o impacto delas, né? Então essa questão do Kaizen diário envolve, né, a Semana Kaizen, que é a segunda abordagem que a gente traz para a realização de Kaizen, é um esforço concentrado de um time, para que a gente consiga promover uma mudança rápida, né? Quando a gente precisa de resultado mais rápido e a gente de uma mudança maior, mais complexa num determinado processo. Então, a Semana Kaizen, ela também tem uma metodologia que aparece aqui no canto. Vocês estão vendo aqui que tem uma metodologia de alguns passos, uns blocos em verde aqui, são aquelas etapas de preparação, de planejamento do evento, da Semana Kaizen. Os blocos em laranja aqui, que são aquelas etapas realizadas durante o
Kaizen, a semana Kaizen, né, que a gente chama, que é uma semana de segunda a sexta-feira, né, uma equipe concentrada em realizar melhorias nesse período de tempo. E esses blocos em azul aqui, que seriam as atividades de monitoramento, né, que é o que a gente chama do pós-Kaizen, para dar estabilidade àquelas melhorias que foram feitas nesse esforço concentrado. Essa segunda parte aqui da semana Kaizen é o que a gente chama do alinhamento estratégico e do planejamento. Tudo que a gente faz dentro do evento Kaizen, dessa semana Kaizen, tem que estar previamente preparado. A gente vê muitas empresas caindo na armadilha de realizar, de ter até meta, assim, de realizar X semanas Kaizen num ano, 52 semanas Kaizen num ano, por exemplo. A gente já viu isso, né? Uma semana Kaizen por semana com diferentes equipes em diferentes áreas. E a gente muitas vezes percebe que as semanas Kaizen sendo realizadas sem ter um propósito, sem ter uma preparação adequada. Reunindo a turma na segunda-feira, bom, vamos lá, vamos para a área e vamos ver qual vai ser quais vão ser as melhorias que a gente vai fazer na semana, né? E aí o que a gente percebe muitas vezes é um esforço grande para ter um resultado muito pequeno. Quando a gente realiza uma preparação adequada, os resultados que uma equipe concentrada pode atingir numa semana de esforço, assim, são fantásticos. É o que a gente vai mostrar no nosso case a seguir, um dos exemplos do que uma semana Kaizen pode trazer de resultado para uma organização. Bom, essa preparação, esse planejamento, ele é crucial para a semana Kaizen, mas existem outras coisas bem importantes aqui. Tudo que se realiza dentro de uma semana Kaizen, a gente precisa se preocupar, e aí essa imagem que a gente traz aqui mostra isso, né? Precisa se preocupar com a padronização. A gente também vê muitas empresas tendo falhas assim na realização desses eventos Kaizen, principalmente das semanas Kaizen, que é para ir para uma determinada área, com um grupo de pessoas, fazer um esforço concentrado, realizar uma grande mudança, né, e ter até um resultado bem importante, bem significativo dentro daquele período, na semana, mas não se preocupar com o pós-evento, né? Então, a turma vai lá, faz a transformação, sexta-feira encerra, apresenta os resultados, né? Sempre a gente apresenta os resultados na sexta-feira, e aí cada um volta para a sua área, porque normalmente esses eventos são multidisciplinares, né? Pessoas de outras áreas ajudando nesse esforço de melhoria. E quando inicia a semana seguinte, aí a bomba, né, fica no colo do supervisor, do coordenador, do gerente da área onde foi realizado o Kaizen, e aquilo que foi realizado não se consegue ter a sustentação. Falta braço, falta método para conseguir dar sustentação. Então, uma coisa importante que a gente realiza nos eventos Kaizen é tudo que for mudado no evento, que se faça ou se altere ou se crie os padrões, se treine as equipes naqueles padrões dentro da semana Kaizen e que se monte um plano de estabilização, que a gente chama de plano 30 dias. Então, tudo aquilo que foi implementado, todas as arestas que eventualmente ficaram ao final da semana, que elas sejam aparadas ao longo de um plano de 30 dias e que também a gente tenha uma rotina sistemática de acompanhar, de monitorar se aquelas mudanças feitas, elas continuam valendo, né? Se os padrões alterados ou criados, eles continuam sendo aplicados, né? Após a realização da semana Kaizen. Então, são mecanismos bem importantes aí na realização. E, por fim, a última abordagem de Kaizen que eu queria apresentar para vocês é o Blitz Kaizen, né? Ele é muito parecido com a semana Kaizen, mas são eventos mais curtos, que podem ser realizados em 3 ou até 2 dias, né? Também tem a metodologia, tem o passo a passo para preparação, para planejamento do evento. Uma agenda também que define regras para a realização do evento, só que ele tem um esforço com uma duração menor. Aqui o importante é a gente falar do seguinte, né? A gente percebe também muitas empresas realizando Blitz Kaizen
com duração menor do que a semana, não porque de fato a mudança ela é menos complexa ou ela é uma mudança que exige um tempo menor do que a semana Kaizen, mas sim porque não tem tempo disponível para 5 dias. Aí resume para 3 dias e tenta fazer caber nos 3 dias. Isso é um problema sério também, e aí a gente tenta evitar, né? Então, um bom planejamento e preparação é ainda mais fundamental nesse tipo de evento de 3 ou 2 dias. E o que vale, né? E fechando essa parte, né, dos conceitos e abordagens do Kaizen, tudo que a gente faz dentro do Kaizen, a gente sempre lembra que sempre, né, a criatividade para um evento desse que é curto, que é rápido, a gente precisa trabalhar muito a questão da criatividade das pessoas, né? Ser mais criativo e usar as soluções que a gente tem à disposição é mais eficiente do que a gente buscar uma solução ótima, né? E a gente fala que o bom feito é muito melhor do que o ótimo não realizado, não feito, né? Isso é algo que a gente sempre... Então, a imaginação é mais importante que o conhecimento para a gente conseguir rodar esses eventos Kaizen, né? Ok, Laura, acho que é isso, né? A gente vai agora apresentar aí um case num dos nossos clientes de uma semana Kaizen. Então tá bom. André, confirma para mim se tu me ouve bem aí. Sim. Porque para mim a minha imagem tá na minha tela aqui, tá congelada, mas eu vou fazer aqui o compartilhamento rapidamente aqui da tela e aí a gente volta aqui para o material. Então tá, meus amigos. Bom, a gente escolheu esse case, pessoal, pelo seguinte, né? O fato a gente faz muita semana Kaizen, a gente tem feito bastante, e os nossos projetos, né, dificilmente a gente faz uma jornada que não tem uma semana Kaizen. Essa que a gente vai sugerir, a gente é bem antigo, a gente fez, acho que foi em 2014, se não me engano, né, numa empresa da Serra, dentro de uma jornada Lean, e a gente se surpreendeu durante a semana com os resultados que a gente obteve, foi bem bacana, e a gente conseguiu efetivamente botar a turma para rodar o Lean de fato na veia, né, com a metodologia do Kaizen, e a turma abraçou, e até hoje eles rodam semanas Kaizen, eles nos acionam de vez em quando para bater um papo sobre isso, para trocar informações, etc. E essa turma realmente está vamos lá, deixa eu ir passando aqui e a gente vai falando. Bom, é uma empresa que ela oferece produtos de fixação, que a gente chama que são abraçadeiras e sistemas de fixação. Inclusive, um dos nossos participantes aqui, o Gustavo, também trabalhou nessa empresa. Uma empresa fantástica, né? Era um grupo de 3 empresas aí, e eles basicamente dominam esse mercado, né? São, aqui no Sul, principalmente no Sudeste, são eles que fornecem aí os sistemas de fixação. Aí para atacadista, para indústria automotiva, agrícola, metalúrgica, etc. Tá? Então, só para contextualizar que empresa é essa, tá? A linha específica, ou a célula, né, que a gente rodou a semana Kaizen, produz abraçadeiras desse tipo aqui, então são, eles chamavam de abraçadeira super, né, para fixação de mangueiras, e o objetivo principal da nossa semana Kaizen era implementar a célula piloto do Lean com o maior número de mecanismos possíveis nessa célula, para que a empresa pudesse experimentar cada um desses mecanismos e medir, né, o impacto que eles têm na jornada Lean quando comparado às células anteriores que eles tinham rodando na operação. Então, é isso, né? Como sempre, né, qualquer semana Kaizen aí que a gente vá rodar, tem um A3, né? Então, um A3, a gente define orientação estratégica, define os objetivos da semana, faz um bom mapeamento do estado atual, e aí a gente usa, né, o famoso Value Extreme Map para ter a imagem do todo, e a gente constrói, durante esse planejamento da semana Kaizen, já com o próprio time da semana Kaizen, o mapa, né? Também a gente projeta aí estado futuro, né? Como é que a semana Kaizen precisa entregar, de fato, a área, né, e o fluxo de materiais. Nesse caso aqui, por exemplo, era um fluxo empurrado, basicamente um layout funcional.
os equipamentos separados por função, então tinha lá todas as prensas, todas as calandras, todas as dobradeiras, células de montagem, todas alocadas por função. E o lote de transferência entre uma célula em outra, de uma célula para outra no layout funcional, é em torno de 15 mil unidades de abraçadeiras. E aí o plano, né, para implementar a Semana Kaizen. Então, não avança uma Semana Kaizen sem ter um bom planejamento da A3. Também na Semana Kaizen precisa estar claro qual é a agenda de trabalho para o time, né? Bom, temos o A3, temos um bom planejamento, temos as metas definidas, temos o estado atual, temos o estado futuro e temos algumas atividades. O que está faltando? O que nós deveríamos ter? Bom, uma agenda deixando claro o que se faz na segunda, o que se faz na terça, na quarta, na quinta e na sexta ao longo da semana. Então, na segunda-feira a gente começa sempre com uma capacitação do time, a gente prepara esse time para aquilo que ele vai enfrentar durante a semana. Aí vocês podem me perguntar, pô, mas a gente capacita no Lean? Não, em alguns casos o que a gente faz é preparar essa equipe em relação aos conceitos mais importantes que serão abordados durante a semana. Nesse caso aqui, fluxo contínuo unitário, balanceamento de operações, trabalho padronizado, layout Lean, tudo isso foi abordado nessa semana. Sistema puxado, então tudo isso é abordado nessa qualificação da segunda-feira, é mais um review, porque essa turma já tem que estar preparada para aquilo que ela vai enfrentar, tem que ter feito um workshop aí, né, uma visão geral do Lean, para daí então entrar na Semana Kaizen e tratar os mecanismos específicos. A gente apresenta também na segunda tarde objetivos, faz uma visita à área, e nessa visita, pessoal, a gente o objetivo não é ir lá para levantar o que fazer. O objetivo principal é a gente alinhar aquilo que a gente fez no planejamento às oportunidades que estão se enxergando em loco lá naquele momento. Um mapa, um A3, é uma foto do estado atual. E ele é uma foto daquele momento. O que a gente faz é validar se essa foto mudou ou não e se tem mais alguma laranja aí no chão que poderia ser colhida nessa segunda-feira. E aí valida esse plano, né? Constrói ou valida esse plano com a equipe. Durante a terça, quarta e a quinta, a gente implementa essas ações e faz ao longo de cada dia uma reunião de follow-up com o time em que a gente avalia o andamento e faz ajustes de rumo. Lembrando que a cada dia da Semana Kaizen a gente tem um conjunto de atividades que tem que ser entregues. Se essas atividades não forem entregues durante o dia, o time precisa permanecer, a empresa, até depois do horário para que seja concluído essas atividades. Tá? Ao final da sexta-feira a gente faz a verificação dessas melhorias implementadas, mede o ganho que a gente teve e apresenta, né, faz uma pequena apresentação, tanto para a turma que não participou do Kaizen, quanto para as principais lideranças dessa organização, para que eles possam entender que mudou, a operação é diferente. Né? Então, notem, o treinamento ele acontece ao longo da semana e também na sexta-feira. Essa apresentação ela não tem o objetivo de treinar, ela tem o objetivo de apenas alinhar com o time aquilo que mudou. Nessa Semana Kaizen específica, tá, a gente teve 22 oportunidades aí de alto impacto e baixo esforço. Então é assim que a gente mede normalmente a quantidade de atividades, a gente pondera o que será feito na Semana Kaizen. O foco do Kaizen sempre é alto impacto e baixo esforço. É assim que a gente avalia. Tá? Algumas desses mecanismos implementados nessa semana, tá? Por exemplo, trabalho padronizado. Por quê? Porque quando a gente detectou e fez a foto atual, a gente percebeu que não tinha trabalho padronizado. Mecanismos de gestão para a liderança. Que mecanismos são esses? Hora a hora, monitoramento de ritmo, sistemática de solução de problemas via 5 porquês, cadeia de ajuda, indicadores da célula. Isso a gente implementou tudo nessa semana também. Tá? A gente chama de mecanismos de gestão do Gemba. A gente alterou os tamanhos dos lotes produtivos de modo que a gente conseguisse a menor quantidade de lote de transferência entre uma operação e outra. A gente mudou o layout para que eu pudesse, né, implementar fluxo contínuo, de fato. Com isso, né, a gente reduz, óbvio, o estoque em processo. Né? Balanceamento da mão de obra, também, GBO, GBM, também foi feito. E aí são os principais pontos aí, né, de toda
essas melhorias. Aqui dá para ter uma imagem clara, assim, para a gente ter, assim, como era a operação com layout funcional. Eu tenho todas as máquinas agrupadas por tipo, né? E também, né, depois da célula implementada, então uma célula em U, né, onde eu tenho todos os equipamentos muito próximos, de modo que eu consiga melhorar o balanceamento da operação e ter a divisão, a racionalização do trabalho, né, que é o mais importante. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o lote de transferência caiu de 15 mil unidades para 20 unidades. Então, a cada 20 unidades, o equipamento para e a transferência tem que acontecer, né? Então, é isso, né? Balanceamento. Antes tinham 7 operadores nessa célula. A gente pode olhar que as operações de corte de fita, corte de carcaça eram muito mais rápidas que as operações de montagem de conjunto, pré-dobra, dobra, montagem da abraçadeira e embalagem, né? Com isso, a gente conseguiu aumentar a produtividade e melhorar o balanceamento. Ainda assim, né, óbvio, né, as prensas de corte, né, e corte da carcaça eram muito mais rápidas, né? Então, o output dessa operação, por exemplo, ele passou a ser determinado pela etapa de montagem manual e dobra dessa operação. A gente também fez o gráfico aqui, ó, de combinação de atividades, né? Como é que eu combino atividade homem-hora? Então, atividades do homem e da máquina, né? Então, a gente tem ali abastecer o posto de trabalho, pegar o componente, encaixar os componentes, alimentar, acionar. Então, para cada equipamento, a gente fez o gráfico de trabalho combinado. O que a máquina faz e o que o operador faz, ok? Isso dentro do TechTime. Aqui a gente montou uma representação física aqui da quantidade de estoque que foi reduzida, né? Então, na esquerda aí a gente tem tudo que tinha de estoque nessa operação, e na direita o que ficou, né? Ao final, depois dessa montagem dessa célula. Então, imagina, saiu de um layout funcional, conectou numa célula em U, gerou fluxo contínuo, reduziu o tamanho do lote, a consequência é que essa grana volta para o caixa da empresa, né? Estava presa em inventário, presa em ativo, esse capital volta para a empresa aí. Mecanismos. A empresa não tinha na sua produção mecanismos de gestão, gestão da rotina no Gemba, né? Então a gente implementou indicadores, cadeia de ajuda, monitoramento de ritmo, o rejunca de ações ali para controlar as ações, né? Reunião do Gemba Wall diário, né? 15 minutinhos na chegada do turno, todo dia de manhã. Bom, mas e aí, Lauro? Qual foi o impacto dessas melhorias, né? Então aqui só um grande resumo, tá? Do impacto da Semana Kaizen, tá? O lead time total, ele reduziu de 153 dias para 126, né? Conseguiu aí por volta de 18% de redução no lead time total. Então não parece tão expressivo, né? 18%. Mas quando a gente olha o lead time da operação, né? Ou seja, só da manufatura, considerando ali, né? Etapas em que não se atuou na semana, ele caiu de 29 dias para 2 dias. Então, 93% de redução aí. O WIP, né, com essa questão de diminuir o tamanho do lote de transferência, né, a gente conseguiu reduzir o estoque em processo. Então, de 16 dias de estoque para 1 dia de estoque. Isso é grana que voltou para o caixa da empresa aí. Redução de estoque no produto acabado, com a introdução aí de sistema puxado, equalização desses estoques, definir o cálculo do tamanho desses estoques e o melhoramento do mix, né, para que esse estoque seja um estoque qualificado, né? Então, passou de 18 dias para 6 dias e a produtividade, né, 1.446 unidades funcionárias passou para 2.412, 66% de aumento aí na produtividade. Então, só para ter uma ideia aí do impacto, tá, meus amigos? No fechamento da Semana Kaizen também, a gente faz um rescaldo e avalia tudo que foi feito, tudo que foi executado de melhoria na operação, quanto se gastou, quantas pessoas envolvidas, tá? Então, foram 43 atividades planejadas, ações geradas e executadas na semana, além das que tinham sido vistas no planejamento 19. Investimento, pessoal. Aqui é impressionante, né? O que a criatividade que uma Semana Kaizen pode trazer aí, ao invés de gastar dinheiro, né? R$1.300, R$1.400 foi o investimento. E 16 pessoas envolvidas, 16
profissionais aí, tá? E esse aqui é um grande plano que a gente faz quando fecha os 30 dias, com tudo aquilo que fica de melhorias ainda a serem implementadas para melhorar ainda mais esses resultados, tá? Então, esse aqui é o que fica para o plano 30 dias. Nesse caso aqui, são 3, 6, 9, aí, 10, 12 atividades aí a serem executadas no Kaizen 30 dias. Então, aqui dá para ter uma ideia aí do impacto que tem uma semana Kaizen aí para uma empresa do setor metal mecânico. Eu trouxe esse exemplo, tá? Mas tem muitos outros exemplos que a gente pode ir abordando e discutindo aí ao longo das nossas lives aí. Tranquilo, pessoal? Bom, importante aí, pessoal, a gente abrir aí para perguntas, né? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre a semana, sobre o impacto, fiquem à vontade. A gente está aqui para respondê-los aí. E enquanto o pessoal vai preparando as perguntas e mandando as perguntas, eu já vou fazer uma provocação aqui, André. Como te falei que faria, né? Antes da nossa live, assim. Bom, o fato de Semana Kaizen ser uma transformação física na operação, eu preciso estar lá executando, né? E a gente se depara hoje com o advento aí da indústria 4.0, tudo aquilo que a indústria 4.0 tem contribuído aí para as organizações, né? E um dos princípios nossos aí que a gente defende, tanto eu quanto tu há muito tempo, é que estar no Gemba é importante. Não significa estar fisicamente, né? Mas tem que estar no Gemba. Como é que tu enxerga aí, André, essa questão do Kaizen e do fato da transformação precisar acontecer com as pessoas no Gemba? De que forma seria um Kaizen executado à distância, um Kaizen executado a partir do que a indústria 4.0 pode oferecer aí de recurso para melhorar as operações? Perfeito, show de bola. Show de bola. A gente tem conversado bastante aqui ao longo das lives, inclusive numa das lives a gente abordou a questão da indústria 4.0, né? E a relação dela com todos os mecanismos do Lean e o modelo como um todo. E numa outra live a gente falou sobre a questão com toda essa história da indústria 4.0 e a própria pandemia também, essa questão do distanciamento do Gemba, né? Que muitas empresas estavam até definindo algumas regras no sentido de evitar a presença dos gestores e da liderança como um todo no Gemba, realizando reuniões remotas, né? E não mais aquelas reuniões que aconteciam no dia a dia, no chão de fábrica. Então, de fato, tem impacto, assim, e o Kaizen, né, esses eventos Kaizen, nessa época da indústria 4.0, a gente entende que eles podem, sim, ser otimizados, vamos dizer assim, né, podem melhorar ainda mais, a gente, a partir de toda a instrumentação, toda a digitalização que a gente pode ter agora, né, que antigamente não se tinha, a gente vai ter muito mais informações do que nós tínhamos antes, na preparação desses Kaizen, desses eventos, né? Então, a gente, através de supervisórios, de um conjunto de sensoriamento dos equipamentos e dos processos, a gente tem condições de conhecer com muito mais profundidade o desempenho e as perdas de cada processo, de cada equipamento, enfim, né? E com esse conhecimento prévio, né, que esse conjunto todo, essa parafernália toda, né, que a gente pode ter à nossa disposição agora, a gente tem condições de ter uma visão muito mais clara e antecipada dos problemas e das perdas que existem no processo. E isso contribui no sentido de fazer um Kaizen muito mais focado e direcionado. Então, não tem nada de antagonismo assim entre as duas coisas, né? Ao contrário, são abordagens complementares. A gente pode fazer uso de todos esses mecanismos que a gente tem à disposição agora para se preparar melhor para os eventos Kaizen, né? Então, e talvez até reduzindo a duração de um Kaizen, né, de uma semana para um Blitz Kaizen. Se a gente conhece melhor, consegue se preparar melhor, a gente certamente vai ser mais eficiente na
na realização também, né? Show de bola, André. Show de bola. Muito boa, excelente a resposta aí. É bom para ir alinhando aí. André, mais uma provocação bacana aqui. Essa aqui eu vou tecer a resposta aqui, mas depois, se tu quiser contribuir... Depois eu tenho outra aí para te falar. Tá bom, depois se tu quiser contribuir aí, tu fica à vontade, né? Beleza. Pergunta clássica aí, por que algumas empresas que já estão na jornada, já rodam aí há bastante tempo com a jornada Lean, param de fazer Kaizen? Elas, óbvio, né, na prática elas estão executando Kaizen, porque Kaizen é mudança, Zen é bom, ou seja, estou mudando para melhor, estou melhorando. Só que elas mudam um pouco a sistemática, então as semanas Kaizen passam a não acontecer mais, talvez nem os eventos Blitz Kaizen, e as coisas passam a funcionar a partir de projetos. A gente tem visto muita organização indo nesse caminho. Bom, tá certo, tá errado, ou é possível que a empresa faça isso sem evento Kaizen? Bom, aí já abrindo a minha opinião, então, na minha opinião, a empresa não para de fazer Kaizen. Na verdade, ela acha outros caminhos para melhorar a sua operação. Ela busca batizá-los de uma maneira diferente, né? Talvez não tão acelerado como, por exemplo, um Kaikaku poderia fazer, ou com uma semana Kaizen, ou com Blitz Kaizen, mas ela melhora a sua operação, ela está executando Kaizen, mas talvez não chame desse nome, né? Não chame dessa forma. A gente já viu vários exemplos como esse aí acontecer. Perfeito, Laura. Eu tive a oportunidade, em alguns anos atrás, aí, de interagir com um executivo que tinha sido diretor de uma unidade da Toyota lá no Japão. E aí, claro, inundei ele de perguntas, né? E uma das minhas curiosidades era justamente essa, se na Toyota eles conheciam o conceito do evento Kaizen, da semana Kaizen. E aí eu já tinha essa suspeita, já tinha lido alguma coisa a respeito, mas foi legal ouvir da boca dele, assim, que teve lá de dentro, assim, e ele disse que, de fato, assim, na Toyota eles não têm essa prática de realizar eventos Kaizen, semana Kaizen. Até a semana Kaizen é uma metodologia ocidental, assim. Eles não conhecem por isso, eles têm o nome deles, assim, eles realizam os Kaika com as mudanças radicais, né, deles, eles usam os Kaizens diários, eles têm os A3 de solução de problema, os A3 para melhorias também, mas eles não conhecem com esse termo de evento Kaizen, apesar de realizá-los, né? Então eles têm um formato deles de realizar, eles têm uma característica que eles passam bastante o tempo que for necessário planejando, ser muito rápido na execução. Então, essas grandes transformações deles, normalmente eles acabam realizando elas, são mais ágeis do que a gente, né? Mas isso quer dizer que a gente não deve fazer semana Kaizen, então, que é ruim? Eu acho ao contrário, assim, a semana Kaizen, ela já contribuiu muito e tem muito a contribuir ainda, porque ela ajuda na disciplina de realizar melhorias, né? Então, uma empresa que está iniciando uma jornada, através de um evento Kaizen, seja um Blitz ou uma semana Kaizen, ela consegue gerar disciplina para a realização das melhorias. Então, além de ajudar a disciplinar a realização de melhorias, ela acelera, né? Então, ela pode sim ajudar muito no início da jornada e depois é natural que uma empresa mais madura, ela vai encontrar suas próprias formas aí de realizar as melhorias, né? Sem dúvida, é isso aí, né? De acordo, é bem por aí mesmo, e aquilo que a gente vem conversando há bastante tempo, né? A abordagem japonesa, né, contempla um planejamento robusto, né, e até um pouco mais demorado que o Ocidente, né, mas a implementação precisa ser extremamente rápida, né, e em alguns casos cirúrgica, né, muito bem elaborada, né, quanto que no Ocidente a gente tem um processo inverso, né, a gente planeja pouco e planeja-se pouco e aí depois passa muito tempo, né? Tentativa e erro, né? Tentativa e erro,
fazejamento aí. Pessoal, vocês podem ficar à vontade, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade aí. Esse material que a gente acabou de passar, a gente vai disponibilizar depois em PDF também. Basta vocês deixarem aí nos comentários os e-mails de vocês. Como de costume, né? A gente vai compartilhar com vocês depois por e-mail, como aconteceu nas nossas outras lives aí. Certo? Laura, eu queria colocar mais um ponto importante aí e também pedir que tu comente a respeito, porque a gente mostrou o nosso case aí do evento Kaizen para celularização, né? E muita gente também questiona, né, se esse tipo de abordagem de realização de eventos Kaizen, seja uma semana, um Kaizen Blitz, se isso é aplicável também fora do ambiente da manufatura, né? Porque a gente, de fato, tem muitos casos e exemplos aí de eventos Kaizen na fábrica, né? Nos ambientes de produção. Mas a gente escuta falar um pouco, assim, de eventos Kaizen realizados fora do ambiente administrativo, né? Isso aí, ótimo, excelente a tua colocação, André. Sim, aí respondendo aí a tua provocação, o Kaizen ele é amplamente utilizado pelas organizações, independente dele acontecer numa área produtiva, ou numa área de apoio, ou numa área administrativa, né? Então a gente tem feito semanas Kaizen de compras a vendas do conselho executivo até o chão de fábrica. Tá, mas e aí, o que muda nessa história? Muda um pouquinho, pessoal, assim, muda o planejamento, né? O planejamento ele aborda aspectos diferentes que abordaria numa manufatura, né? Então, não estou falando aqui de celularização, mas estou falando de fluxo de valor, de definição de proposta de valor de determinados processos para a empresa, né? E o uso de mecanismos adaptados, né, para as áreas de apoio e também para o Office, né? Então, a verdade é que o Kaizen, ele permeia por toda a organização, né? Independente da área, independente do processo, né? E aí, o que a gente faz é adotar as técnicas certas para cada tipo de dificuldade que a gente tem em determinado processo, né? Aquela máxima, né, que a gente brinca lá, né? Se todos os problemas fossem pregos, a solução seria um martelo. Então, o que a gente faz de acordo com o problema que a gente está encontrando naquela área, durante o planejamento da Semana Kaizen, a gente define os mecanismos e avança aí. Deixa eu, André, me permite aí só rapidamente passar aqui, ver se tem algumas perguntas ou colocações aqui, né? Bom, Gabriel Black aqui lá da Docile está comentando aqui, fundamental, além do envolvimento do time que está diretamente ligado à Semana Kaizen, o envolvimento das pessoas que serão afetadas pela melhoria. Além da padronização e treinamento, essas pessoas contribuem de forma que as melhorias sejam ainda mais robustas, né? E eu diria mais, né, Gabriel, que elas sejam mantidas, né? É fato, isso é ponto fundamental. Teve uma Semana Kaizen que nós fizemos numa empresa, só para vocês terem uma ideia, assim, a gente estava tão empolgado com o impacto da Semana Kaizen e com o resultado que ela estava apresentando, que a gente saiu às 2h30 da manhã dessa operação, e a gente voltou às 4 da manhã de novo para treinar toda a operação do turno da noite no meio da fábrica. A gente fez um treinamento, montamos uma célula de treinamento no meio da manufatura e a gente treinou toda a manufatura aí nesse dia aí. Gabriel, não sei se respondi a tua pergunta. André, se quiser comentar a respeito. Um dos participantes desse Kaizen, inclusive, está com a gente aqui, o Ismael, né? Ismael, tá aqui o Ismael. Ele estava comigo lá. Ele foi uma das pessoas que voltou comigo aí de madrugada aí, né? Nessa Semana Kaizen. André, tu me permite, eu vou fazer mais uns agradecimentos aqui, senão depois eu serei cobrado aí. Seremos cobrados, né? Mas vamos lá. Rogério Mocelin, grande abraço, Rogério. O Aramis, lá do Grupo Hospitalar Conceição. Aramis. Isso aí, Aramis, isso aí. Foco no Lean Healthcare lá, hein? Foco no Lean Healthcare. A Ângela e o Laércio, lá de Morada Nova. Nossos grandes amigos. Abração, Ângela e Laércio. Gabriel, a gente já falou. Giovanni, Gígio também da ERCO. Sebastian. Buenas noches, Sebastian. Argentina. Las Flores, também da Cooper Shoes. O Wagner, abração. O Ismael. O Gustavo participou comigo
nesse case da Semana Kaizen que eu acabei de apresentar. Luiz Gustavo Tross. Abração, Gustavo. O Isma aqui, é verdade, gratidão por essa oportunidade, verdade. Sempre tem aprendizado, né? Cristiane Almeida também, Vitor Roberto Cunha, abraço. Rudinei. Boa noite, Vitor. Show de bola. Muito bom. André, eu queria falar de um outro aspecto aí, Lauro, que talvez para a gente fechar aí, que a gente já passou 2 minutinhos do horário, que a gente fala muito do Kaizen, da transformação, né? Seja ela no ambiente produtivo ou no ambiente administrativo, que a gente já teve muitas oportunidades de realizar também. E algumas vezes a gente já aplica também essa abordagem do evento Kaizen como um Kaizen de planejamento, né? Eu sei que é meio contraditório, assim, que o Kaizen, a gente costuma falar ele para transformar, né? Transformação de um processo produtivo ou administrativo, mas ele também pode ser aplicado, assim, para que a gente planeje uma grande transformação. Então, a gente já, inclusive agora, nos próximos meses, aí, a gente tem um outro parceiro nosso aí que a gente deve aplicar a abordagem da Semana Kaizen para fazer todo um planejamento da operação para os próximos anos. É uma empresa que vai ter uma mudança significativa nos produtos, vai ter novos produtos entrando, vai ter que fazer grandes mudanças de layout, aquisição de novos equipamentos. E a gente vai fazer um evento bem interessante em que a gente vai mesclar aí todos os conceitos de metodologias de planejamento de layout, o 3P, que é aquela abordagem para preparação do processo produtivo, né? E a gente vai fazer isso em 3 diferentes eventos Kaizen. Então são eventos que a gente, um pouco diferentes, não vai transformar, mas eles vão entregar ao final um grande planejamento para alterar, assim, para adequar toda a operação da empresa, tanto em layout, quanto em tecnologia, quanto em novos equipamentos, a preparar a operação toda para essa nova onda de produtos e processos que vão ter que ser implementados nessa operação. Então, é um tipo diferente, né, de Kaizen, que é um Kaizen de planejamento, também pode ser aplicado, né? Então, esse era o comentário aí para a gente fechar, quem sabe. Beleza, ótimo, bom, excelente comentário, André. E aí fica também aí já uma sugestão de live para a gente abordar, né? 3P, né? 3P é um bom tema aí para a gente estar, um dos muitos, né, da fila de temas aí que a gente vai abordar ainda esse ano, né? Mas 3P com certeza está nessa fila aí e a gente vai falar em seguida. Pessoal, então, a gente queria agradecer muito pela participação de vocês. Quem quiser, depois que a gente envia o material, só deixa o e-mailzinho nos comentários lá e a gente manda. É sempre muito bom. A gente agora deu um intervalinho um pouquinho maior de realização de lives aí, porque a gente não quer também jogar muita informação. A gente sabe que nesse momento tem muita live rodando e a gente quer ser um pouco mais seletivo e não inundar vocês com tanta informação, né? Mas se vocês quiserem que a gente trate algum tema específico do link, por favor, façam suas sugestões aí. A gente teve muitos que já fizeram, o Michael da Steel fez, o Maurício fez, o Diego fez, e aí a gente vai discutindo aí. Certo, André? Isso aí. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença aí, mais uma vez, nossos parceiros, nossos amigos aí, e nos encontramos na próxima. Muito obrigado. Abração, pessoal. Nos encontramos na próxima aí.